tema de hoje vai ser as características morfológicas e como que isso é utilizado para o diagnóstico histológico das doenças inflamatórias intestinais. Tá? Ao longo da apresentação, apresentar qual o conceito de doença inflamatória crônica, quais são as características histológicas da mucosa normal e inflamada, como é feito, então, o diagnóstico histológico das doenças inflamatórias, e quais são as principais causas aí da dificuldade no diagnóstico histológico. E, por fim, quais informações clínicas são relevantes para o diagnóstico do patologista. Tá? Bom, então, começando pelo termo, doença inflamatória intestinal crônica, esse slide é importantíssimo, porque um dos principais pontos de confusão no diagnóstico que o médico assistente recebe do patologista é exatamente o termo colite crônica. Então, doença inflamatória, tá? Muito importante isso, doença inflamatória é quando ocorre lesão tecidual pela resposta inflamatória. A simples presença de células inflamatórias no tecido não caracteriza doença inflamatória. Então, o primeiro ponto é esse. O patologista ele tem que identificar na avaliação histológica se existe lesão tecidual pela resposta inflamatória, e o médico assistente tem uma visão crítica, uma leitura crítica do laudo para observar se de fato foi descrita essa lesão. Tá? E o crônico, porque existe persistência da lesão. Tá? A lesão inflamatória pode ser aguda ou ela pode ser persistente, caracterizando cronicidade. Então, o patologista deve buscar indícios de cronicidade na avaliação histológica. Então, por que essa confusão? Então, toda mucosa intestinal normal, ela possui um infiltrado inflamatório fisiológico, que é o tecido linfóide associado à mucosa. Por que existe esse infiltrado inflamatório na mucosa intestinal? Porque esse infiltrado inflamatório, ele participa do controle da composição da microbiota intestinal. Tá? Então, para vocês terem ideia, existem 55 filos de bactérias presentes na crosta terrestre, e nós acabamos tendo contato, não com todos, mas com boa parte desses micro-organismos presentes na crosta terrestre por conta da alimentação. Mas apesar de, então, de existirem 55 filos de micro-organismos que nós potencialmente temos contato, apenas 9 deles compõem a microbiota intestinal, e desses 9, 6, 7 são muito raros, havendo predomínio, então, de 2 ou 3 filos. Ora, então, se o ser humano ele tem contato com um espectro amplo aí de micro-organismos, mas apenas um número muito pequeno compõe, de fato, a microbiota, isso significa, então, que existe um processo ativo de seleção da composição dessa microbiota, por vários mecanismos, como, por exemplo, a composição bioquímica do muco secretado pelas células caliciformes funciona como um meio de cultura apropriado para alguns micro-organismos e não para outros micro-organismos. Na base da cripta existem células de Paneth que secretam substâncias antibióticas, como defensina, Reg 3-gamas, sendo que aquelas bactérias que são resistentes a esse antibiótico sobrevivem, e as que são sensíveis, então, são eliminadas. Tá? E, enfim, próprio sistema imunológico, então, modula e controla a composição dessa microbiota. Do seguinte modo, tá? Subjacente ao epitélio de superfície, existem células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno, que emitem projeção do seu citoplasma entre uma célula epitelial e outra até o lúmen do intestino, amostrando os antígenos luminais. Uma vez que amostra o antígeno luminal, essa célula dendrítica se desprende dessa posição subepitelial, migra, então, para o centro do folículo linfóide da mucosa ou para um linfonodo mesentérico, e nessa região, então, ela apresenta o antígeno para o linfócito T helper 0. Agora, interessante no sistema imunológico é que o linfócito T helper 0 possui, então, o receptor, né, do linfócito T, o T-cell receptor, que ele reconhece a estrutura tridimensional do antígeno, mas não a sua natureza. A natureza seria, é patogênico, não é patogênico, é intracelular, é extracelular. Característica do micro-organismo patogênico é aquele micro-organismo que tem capacidade de invasão tecidual. Ora, essas células, esses micro-organismos que compõem a microbiota, eles não são invasores, então eles não são patogênicos. Então, a célula dendrítica apresenta o antígeno aí do luminal, né, para o linfócito T helper 0, e secreta um padrão de citocinas que instrui a diferença, que informa a natureza não patogênica e luminal, portanto, extracelular desse antígeno, e instrui a diferenciação do linfócito T helper 0 para o linfócito T regulatório. O linfócito T regulatório, por outra vez, passa essa informação para o linfócito B, instruindo, então, a sua diferenciação para um plasmócito, não um plasmócito qualquer, mas um plasmócito que secreta hemoglobina tipo A. E é importante que seja IgA, porque a fração C do IgA é reconhecida por receptores na
porção basal do enterócito, do epitélio de superfície, que transporta por transcitose a imunoglobulina até o lúmen do intestino. Tá? Então, uma vez que essa imunoglobulina ela é secretada pelo lúmen intestinal, ela vai reconhecer aqueles antígenos e controlar, então, a sua quantidade de composição. Tá? Então, reparem que tanto o processo de amostragem do antígeno como de ação do sistema imunológico ocorreram com cuidado de preservar a integridade tecidual. Então, aqui eu tenho ação do sistema imunológico, mas isso não representa uma doença inflamatória, porque ela não causa lesão tecidual. Tá? Então, é normal ter células inflamatórias na mucosa intestinal. Essas inflamatórias são compostas, então, por células mononucleares, que são linfócitos, plasmócitos, dendríticas, e apresentam um gradiente de maior concentração em direção à porção superior da lâmina própria, a porção superior da mucosa. Tá? Então, isso aqui é normal. Então, um patologista, ele vê essa mucosa com células mononucleares, que são células, entre aspas, crônicas, ele tem que ter muito cuidado, não chamar isso aqui de colite crônica, porque isso é fisiológico. Tá? O que acontece na doença inflamatória intestinal é um distúrbio da interação do organismo com a microbiota intestinal, isso desencadeia um processo inflamatório que eventualmente vai cursar, então, com lesão tecidual persistente, caracterizando, então, a colite crônica. Então, o patologista, ao avaliar só me desculpa aqui o ruído de fundo. Né? Mas, então, o patologista, ao avaliar a mucosa intestinal, ele tem que buscar indícios de lesão inflamatória crônica, né, na mucosa, que seria a porção amostrada. Então, quais seriam as diferenças? A mucosa normal, ela possui uma arquitetura epitelial regular. Essa arquitetura epitelial é organizada do seguinte modo: a mucosa intestinal, o intestino grosso, ela é vestida por uma única camada de células epiteliais, que sofre dobras mergulhando no estroma, constituindo as criptas. Essa dobra do epitélio, ela tem uma das funções seria afastar a célula crônica do lumen do intestino, né? Porque como é uma única camada de células epiteliais, então potencialmente a célula crônica está exposta a algum agente lesivo do lumen. Então, dobrando o epitélio, a célula crônica vem aqui para a base da cripta e protege a célula crônica. Né? Então, uma mucosa normal, as criptas são regulares, possuem o mesmo calibre, mesmo distanciamento entre elas, e são únicas, sem ramificação. Na lâmina própria, então, existem células inflamatórias compostas por células mononucleares com um gradiente de maior concentração em direção à superfície. Na colite aguda, tá? Isso aqui é só um exemplo de diferenciação da colite crônica. Na colite aguda, existe um aumento da concentração de células inflamatórias na lâmina própria, tá? Então, aumenta a quantidade de células, uma mudança da composição dessas células inflamatórias, passa a ter neutrófilos também. Neutrófilo não é uma célula que existe normalmente, ela é uma célula circulante, e ocorre a infiltração do revestimento epitelial por células inflamatórias, principalmente por neutrófilos. E essas, na colite aguda, de um modo geral, o estímulo é luminal, por quimiotaxia, existe um direcionamento dessas células inflamatórias para a porção superior da mucosa. Tá? Então, na colite aguda, aumenta as células inflamatórias, muda a composição, com a presença de neutrófilos, e a distribuição ela é superficial. Ocorre lesão do epitélio de superfície, mas a cripta em si pode até ocorrer criptite. Então, criptite não é sinônimo de colite crônica, é só um sinônimo de atividade inflamatória, mas não ocorre distorção da arquitetura epitelial. Tá? Na colite crônica, por sua vez, ocorrem duas alterações básicas. Tá? Então, o patologista ele tem que buscar essas duas alterações, e seria interessante ele descrever essas duas alterações para o médico assistente, então, interpretar criticamente o laudo patológico. Primeiro ponto, além de aumentar a concentração de células inflamatórias na lâmina própria, ocorre uma redistribuição dessas células inflamatórias, onde o infiltrado ele passa a ser difuso pelo eixo vertical da mucosa, com acúmulo de células entre a base da cripta e a muscular da mucosa. Esse acúmulo de células entre a base da cripta e a muscular da mucosa é chamado de plasmostose basal. Essa é a alteração mais precoce e mais importante, que tem melhor fator preditivo para o diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Tá? Isso que é importantíssimo, identificar essa plasmostose basal. Tá? O segundo ponto é que, como ocorre lesão tecidual pelo eixo vertical da cripta, no processo de reparo, então, a cripta perde seu
eixo de direcionamento e ocorre uma distorção da arquitetura epitelial. Então, isso é indicado pela perda de paralelismo das criptas, ramificação de criptas, variação no calibre, variação do distanciamento entre uma cripta e outra. Então, em resumo, as duas alterações histológicas que caracterizam cronicidade da lesão inflamatória são plasmostose basal e distorção da arquitetura. Né? Plasmostose basal, mais importante, melhor fator preditivo e alteração mais precoce, e a distorção da arquitetura, ela indica lesão persistente. Então, caso haja outra causa de lesão persistente, como, por exemplo, isquemia, tá? Lesão por anti-inflamatório hormonal, isso também vai causar distorção da arquitetura, só que sem a plasmostose basal. Bom, isso seria, então, essa alteração histológica é geral para as doenças inflamatórias intestinais crônicas. Mas a gente sabe, então, que as doenças inflamatórias intestinais, elas, como resultam aí de um grande polimorfismo genético, existe uma quantidade, literalmente centenas de alterações genéticas que podem levar a doença inflamatória intestinal crônica, conforme a composição desses genes, isso pode caracterizar, então, grupos clínicos e alterações morfológicas distintas. Vários grupos clínicos, né? Várias alterações morfológicas. Mas existem dois grandes grupos caracterizados. Seria a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. De um modo geral, tá? Quando o patologista avalia a peça cirúrgica, essas alterações distintivas são muito claras. Então, a maioria absoluta das vezes, ao avaliar a peça cirúrgica, então fica relativamente fácil assim, definir qual tipo específico de doença inflamatória. Porque na doença de Crohn, a lesão inflamatória ela começa na mucosa, já que é na mucosa que existe o contato com o tígio luminal, mas gradualmente então, ocorre uma extensão profunda do infiltrado inflamatório, formando então uma inflamação transmural. Tá? E essa inflamação transmural, então, essa lesão ela começa no ponto de maior carga antigênica, que é exatamente onde a célula dendrítica faz a homossídeo antígeno, que seria, então, sobre o folículos linfóides. Então, começa com ulcerações puntiformes da mucosa, que são as ulcerações aftoides, e essas ulcerações puntiformes elas vão eventualmente se fusionando, fundindo, formando, então, ulcerações longitudinais, como a gente consegue ver nessa peça cirúrgica aqui na porção inferior. Tá? Então, tem essas ulcerações longitudinais com áreas intercaladas de mucosa saudável, segmentos saudáveis. Tá? Aqui tem um segmento saudável, aqui tem outra ulceração longitudinal, aqui tem algumas ulcerações puntiformes, que são as ulcerações aftoides. Tá? Então, lembrando que qualquer segmento do tubo digestivo pode ser acometido, mas a região mais comum aqui seria ilioterminal, em conjunto com o intestino grosso. E tem esse aspecto de úlceras profundas e suas consequências, que eu vou abordar um pouquinho mais adiante. Na retocolite ulcerativa, por sua vez, existe um direcionamento do inflamatório para a mucosa. E essa lesão inflamatória, então, ela acaba causando, eventualmente, necrose ou ulceração da mucosa, expondo a submucosa. Tá? Mas interessante é que, por mais intensa que seja a inflamação, a gente percebe claramente que ocorre um direcionamento para a mucosa. Essa inflamação da submucosa seria por uma exposição, do modo geral, ou por uma pequena extensão, mas mais frequentemente por exposição da submucosa ao lume. Tá? Mas a natureza, assim, o direcionamento é para a mucosa. Tá? E quando a gente avalia a peça cirúrgica, eventualmente, como aparece na peça aqui, a lesão é muito extensa, é impressionante assim, a intensidade da lesão. Mas a gente vê que a parede é bem fininha, né? Porque, novamente, o direcionamento é para a mucosa, então as camadas mais profundas não têm lesão inflamatória. Né? Então, fica fácil para o patologista identificar essas alterações. Então, por que esses dois padrões de alteração? Tá? Então, eu comentei brevemente que existe um direcionamento para a mucosa ou uma extensão por todas as camadas da mucosa. Então, se existe um direcionamento, então isso indica que as células inflamatórias estão perseguindo algum alvo antigênico. Então, quando a gente lembra de perseguição de um alvo antigênico, de microtaxia, a imagem que a gente tem é como essa, de um neoprófilo aqui perseguindo, né, um micro-organismo. Tá? Mas do mesmo modo como um neoprófilo persegue um micro-organismo, ele também pode ter um direcionamento
por um alvo tecidual. Então, aqui parece um neutrófilo, uma célula inflamatória, saindo de um vaso sanguíneo e migrando até um ponto no tecido, causando, então, lesão tecidual. Então, esse processo de quimiotaxia, ele também ocorre causando lesão tecidual. Na retocolite ulcerativa, Tá silenciando. na retocolite ulcerativa, existem indícios, então, que existe essa quimiotaxia causando direcionamento das células inflamatórias para as células epiteliais. Ora, se só tem célula epitelial na mucosa, então isso vai causar uma lesão da mucosa. Tá? Então, novamente, por mais intensa que seja a inflamação, percebe claramente que o direcionamento é para a mucosa. Então, reparem, esse corte histológico é exatamente dessa peça cirúrgica aqui. Tá? Então, a gente vê aqui a musculatura própria, a submucosa basicamente limpas, sem células inflamatórias. Já a mucosa aparece bem inflamada, tá? Com plasmastose basal e distorção da arquitetura, com áreas onde ocorre, então, necrose da mucosa, formando ulcerações rasas. Tá? Na doença de Crohn, por sua vez, tanto células epiteliais como mesenquimais podem servir de alvo da lesão inflamatória. Então, célula epitelial na mucosa, célula mesenquimal por todo o resto, fibroblastos, fibras musculares, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Então, como gatilho luminal, a lesão começa na mucosa, mas ela se estende por todas as camadas da mucosa. Então, formando uma lesão transmural, tá? Causando aquelas alterações, então, como espessamento da parede, estenose, a área onde tem inflamação transmural, isso promove uma proliferação e migração das células adiposas, então o tecido adiposo vai envolver aquele segmento do tubo digestivo, que é o fat wrapping, né? E por aumento aí causa estenose, aumenta a pressão luminal a montante, levando então à dilatação do tubo digestivo. Tá? Outro ponto interessante é o seguinte: na doença de Crohn, como várias células, vários tecidos podem servir como foco que atraem células inflamatórias, uma característica que é observada da doença de Crohn é uma tendência à convergência da migração das células inflamatórias. Tá? Então, se eu tenho pontos de convergência, tá? E esse ponto de convergência pode ser fibroblasto, pode ser um vaso sanguíneo, um vaso linfático, ou uma própria célula inflamatória. Uma célula inflamatória pode recrutar outra célula inflamatória. Então, isso causa, então, agregados de células inflamatórias. Então, se eu tenho um neutrófilo recrutando outro neutrófilo, secreta lá um TNF-alfa que recruta outro neutrófilo, então isso vai gradualmente formar agregados de neutrófilos, formando uma esfera dessas células inflamatórias. Então, esse agregado de neutrófilo é macrófago, perdão. Esse agregado de macrófagos, tá, formando essa esfera ao corte histológico, é chamado, então, de granuloma. Diferente do granuloma que acontece na tuberculose, não existe necrose central, então, chama de granuloma não caseoso. É uma característica distintiva da doença de Crohn. Tá? Presente grande maioria das peças cirúrgicas, mas a frequência desses granulomas é relativamente baixa. Então, apesar de geralmente ser encontrado em peça cirúrgica, geralmente não é encontrado em biópsia endoscópica. Então, o patologista ele não pode se basear na presença de granuloma para fazer o diagnóstico endoscópico, por biópsia endoscópica. Tá? E outra célula inflamatória que pode formar agregados são os linfócitos B. Então, uma outra quimiocina secretada é o CXCL13, secretada pelo linfócito B, e isso forma, então, folículos linfóides. Essa aqui é mais frequente ainda do que a presença de granulomas. Então, se a gente olhar com bastante atenção, essa aqui é uma visão panorâmica de uma parede, né? Aqui em cima é a mucosa, submucosa, a musculatura própria, e aqui na parte externa, né, na interface entre a musculatura própria e a subserosa, a gente vê vários folículos. Tá? Algumas pessoas comparam isso com um rosário lá de orações. Tá? Então, essa hiperplasia folicular é bem característica da doença de Crohn. Então, a gente sempre ouve falar ou lê sobre inflamação transmural. Isso intuitivamente dá uma impressão de infiltração dispersa, mas, na verdade, esse infiltrado ele é transmural, mas tende a se organizar em agregados. Tá? E essa tendência de formar agregados, então, ela leva a uma distribuição heterogênea do infiltrado inflamatório. Essa aqui é uma peça cirúrgica. Aqui a gente tem uma tendência a fazer um corte não transversal da peça cirúrgica, mas longitudinal, exatamente para caracterizar esse padrão segmentar e heterogêneo da inflamação. Tá? Então,
Aqui em cima eu fiz uma fotomontagem do corte histológico dessa peça cirúrgica. Então vejam que tem aqui um segmento normal, aqui já tem um pouquinho de inflamação mais superficial, aqui melhora um pouco, aqui já tem uma inflamação claramente transmural, aqui superficial, tá? Normal, aqui um pouquinho superficial, aqui um pouquinho mais profundo, aqui normal, então, o resto basicamente normal. Tá? Então, veja que é bem heterogêneo esse padrão de inflamação da doença de Crohn. Tá? Esse padrão heterogêneo, então, ele é observado macroscopicamente e histologicamente. Então, mesmo na peça cirúrgica, a gente pega um segmento lá de 2, 3 milímetros. Aquele segmento minúsculo também tem um padrão heterogêneo de inflamação. É muito importante isso como base para o diagnóstico histológico. Existem várias consequências da lesão transmural, porque então esse infiltrado inflamatório, ele não é passivo, essa célula, novamente, então, como é uma doença inflamatória, essas células inflamatórias estão causando lesão tecidual. Uma vez que causa lesão tecidual transmural, então existe perda de tecido pelo eixo vertical da parede. Então a gente observa aqui que tem uma úlcera mais profunda, então o conceito de úlcera quando a lesão ultrapassa a muscular da mucosa, e erosão é limitada à mucosa. Então aqui tem uma úlcera começa a ficar profunda, e como ela tem um aspecto estreito e longitudinal, parece que foi cortado por uma faca, né? Então isso se chama de fissura. Né? Eventualmente, essa ulceração ela rompe a integridade da muscular da mucosa, mas eu vejo que eu tenho formou um rompeu a musculatura própria, perdão, rompe a integridade da musculatura própria, forma um abscesso aqui, e a porção externa aqui tem proliferação de fibroblastos, né? Isso aqui é chamado de seio, e eventualmente essa ulceração profunda, com essa proliferação de fibroblasto adjacente, isso aqui acaba causando aderência do segmento inflamado com alguma outra estrutura, e interessante que raramente, né, ocorre ruptura da parede livre do intestino, né, para a cavidade abdominal. Isso aqui é uma situação excepcional. Normalmente, o que acontece? Essa proliferação de fibroblasto adjacente, ela causa aderência a alguma outra estrutura, e essa ruptura da integridade do tecido causa a comunicação com uma outra estrutura, caracterizando, então, a fístula. Tá? Então, a fístula é esse canal de comunicação com alguma outra estrutura, botraus intestinal, parede abdominal, trato genital. Né? No momento inicial, essa fístula é só essa comunicação, mas o processo de reparo epitelial ele é constante. Né? Então, porque o epitélio ele contém lá células Cronco que estão sendo estimuladas a proliferar constantemente, e eventualmente a fístula é revestida por células epiteliais. Uma vez que é revestido por célula epitelial, é irreversível. Tá? Então, uma comparação bem simples com né, feita a perfuração do lóbulo da orelha lá para colocar um brinco. Né? Depois que é recoberto por epitélio, aquele furinho nunca mais fecha. Mesma coisa aqui na fístula. Foi recoberto por epitélio, nunca mais fecha. Por quê? Porque o epitélio ele tem aderência entre as células epiteliais adjacentes, mas a porção apical não tem moléculas de adesão, né? Então, ela tem contato com a célula epitelial do outro lado da parede, então, sem aderência, por isso que não fecha. E esse processo de inflamação transmural, ele pode causar expansão dos tecidos, como a musculatura própria é um tecido denso e a submucosa é um tecido frouxo, a tendência da expansão dos tecidos pela inflamação é que causa a projeção dos tecidos para o lúmen do intestino, formando, então, uma estenose inflamatória. Mas, eventualmente, com a proliferação de fibroblastos, depósito de colágeno, as fibras de colágeno formam aderência entre fibras adjacentes ou entre elas mesmas, pela transglutaminase, que é uma cola biológica. Isso, naturalmente, causa uma retração do tecido fibrótico. Então, todo tecido fibrótico tem uma tendência natural à retração. Então, como esse tecido é fibrótico, ele é distribuído circunferencialmente pelo eixo do cilindro, do tubo digestivo, com esse processo de retração, isso vai causando, então, uma constricção do tubo digestivo, formando, então, a estenose fibrótica. Né? Então, veja que eu tenho um segmento normal, aqui mais estenosado, normal, aqui mais estenosado, fica uma linha aqui, literalmente 1 milímetro de passagem. Né? Então, explicando aí a dilatação montante, dor incólica do paciente. Ainda muito importante a abordagem clínica desse paciente, abordar assim, ao fazer a anamnese desse paciente, porque
Isso aqui é um processo que ocorre ao longo de décadas, né? De anos, né? 5 anos, 10 anos. Né? Como é um processo muito lento, normal o paciente ele ir adaptando a sua dieta. Né? Então, ele percebe uma dieta com mais fibras, a fibra tem dificuldade de passar pela estenose, então ele vai eliminando as fibras, vai tendo uma dieta mais pastosa, mais líquida. Quando você faz a anamnese hoje, ele relata um tipo de desconforto. Faz aqui 3 anos a anamnese, se ele perguntar como é que ele está, ele vai falar que está igual, mas é importante ver se ele mudou a dieta para evitar o desconforto. Tá? Claro que ele não sabe sobre estenose, mas intuitivamente ele vai mudando a dieta dele para diminuir o desconforto. Tá? Ponto importante é que a biópsia endoscópica ela só pega a porção superior da mucosa, né? A mucosa, a porção superior da parede. Então, a biópsia endoscópica não pega o tecido fibrótico subjacente à mucosa. Então, não é possível fazer diagnóstico da natureza da estenose pela biópsia endoscópica, tá? Porque não amostra o tecido. Bom, então, falando então diagnóstico por biópsia endoscópica, coloquei que as alterações macroscópicas e panorâmicas, elas são muito distintivas entre as duas doenças. Mas na amostragem do tecido pela biópsia endoscópica, a pinça endoscópica, primeiro, ela pega um segmento com uma extensão muito pequena, lá, 3 milímetros, de modo que quando o patologista recebe a biópsia endoscópica, ele não tem essa visão panorâmica ao longo do tubo digestivo. Tá? Então, é importantíssimo passar a impressão clínica, radiológica, endoscópica patologista, para ele imaginar essa visão panorâmica. Tá? Então, ele não sabe se aquele segmento é uma área lesada ou não é lesada, se o padrão de distribuição da lesão é segmentário, é contínuo, tá? Se existe impressão radiológica de espessamento da parede ou não. Tá? Então, não tem, com o fragmento, ele não consegue extrair essas informações. O segundo ponto importante é que, apesar da doença de Crohn ser caracterizada por uma inflamação transmural e retocolite, uma inflamação limitada à mucosa, a biópsia endoscópica, por amostrar apenas a mucosa, perde essa informação sobre a inflamação transmural. Tá? Então, ele só vai ver a mucosa, ele não sabe se aquilo é de um segmento que tem inflamação transmural ou não. Tá? Então, isso aqui são limitações da técnica. Tá? Isso não é um problema. Toda a técnica a gente consegue trabalhar bem se souber usar a ferramenta. Tá? Então, a ferramenta ela tem essas limitações. Mas, por outro lado, ela permite extrair uma série de informações que, em boa parte dos casos, permite não só o diagnóstico da inflamatória intestinal crônica, mas também de distinguir se é retocolite ou é uma doença de Crohn. Tá? Então, ela permite encontrar indícios da lesão inflamatória crônica, porque é possível identificar a distorção da arquitetura e plasmostose basal. Ela permite identificar o padrão de distribuição longitudinal da lesão inflamatória. Claro que, para isso, tá, é preciso fazer uma biópsia seriada ao longo pela colonoscopia, né? Do ilho terminal até o reto, e separar os fragmentos em frascos distintos e devidamente identificados. Tá? Então, o patologista consegue, então, um dado caso lá, tem uma lesão em reto sigmoide, onde a inflamação é homogênea, então isso que favorece a retocolite ulcerativa. Em outro caso, eu tenho um segmento no seco, no colo ascendente inflamado, e o resto é normal. Então, e nesse segmento, a inflamação é heterogênea. Isso aqui favorece a doença de Crohn. Tá? Então, quais são as características que favorecem um em relação ao outro? No caso da retocolite, um dado fragmento, as alterações arquiteturais são difusas e contínuas, como aparece aqui, do mesmo modo inflamatório, difuso e contínuo e homogêneo. Né? O epitélio apresenta marcada distorção na arquitetura, marcada depressão de mucina, não ocorre formação de granulomas. Em vários segmentos, padrão é contínuo, tá? Então, aqui, por exemplo, reto e sigmoide, como exemplo, né? Mas lembrando que pode ser uma pancorite. E lembrando também que esse padrão contínuo ele pode ser variável conforme o tempo de doença e tratamento. Doença muito antiga pode ocorrer uma melhora do reto. Tá? O paciente que faz tratamento por supositório, enema, ou mesmo tratamento oral, ele pode ter uma melhora do reto, formando uma lesão de aspecto segmentar. Então, muito importante essa contextualização clínica dos achados histológicos. Algumas situações podem levar à formação de doença proximal, como, por exemplo, secalpete, muito comum no início da doença, e, novamente, pelo efeito do tratamento, e o ilho é normal. Então, quando existe lesão do ilho, não é pela natureza da doença, é por algum outro evento, como, por exemplo,
refluxo do conteúdo colônico para o ilho. Tá? Mas isso não indica uma quimiotaxia das células inflamatórias para o ilho. Então, é uma lesão secundária. No caso que favorece a doença de Crohn, seria a formação de granulomas, tá? Como aparece nessa foto aqui. O granuloma na doença de Crohn, biópsia endoscópica, ele geralmente não é identificado, tá? Então, menos de 20% dos casos tem. Quando tem, são poucos. Então, se tem muito granuloma, o patologista tem que pensar que é outra doença, como tuberculose, xistossoma, né? Não são caseosos e eles podem ocorrer mesmo em mucosa não inflamada. Mas isso que é interessante, né? Não fazer a amostragem só da área inflamada, mas da área não inflamada também, porque tem essa visão longitudinal e que aumenta a probabilidade de encontrar granuloma, né? A distorção da arquitetura, ela é variável entre amostras. Então, na doença de Crohn, geralmente as alterações histológicas, elas não são tão exuberantes como na retocolite ulcerativa e são heterogêneas, tá? Tanto distorção da arquitetura como infiltrado inflamatório, tá? E em vários segmentos, nós dedicamos um padrão descontínuo, geralmente mais intenso proximal do que distal. Geralmente tem ileite e geralmente o reto está normal. Mas lembrando que pode ter ilho normal e pode ter reto acometido, tá? Bom, até agora nós vimos sobre a caracterização de lesão crônica, tá? Mas não sobre a intensidade da doença. Então, se o conceito de doença inflamatória é quando existe lesão tecidual pela resposta inflamatória, tá? Então, a princípio, qualquer célula inflamatória que causa lesão tecidual poderia ser usado como marcador histológico de atividade. O problema é que o linfócito, ou os linfócitos, independente da sua natureza, ou seja, se é o linfócito B ou T, se é TROP0 ou TROP1, se é cistotóxico ativo ou inativo, todos eles têm o mesmo aspecto morfológico à microscopia óptica. Então, ele acaba não servindo como marcador histológico. Agora, uma outra célula que tem um aspecto morfológico muito distinto, tão distinto que um estudante de medicina ele vê uma vez o neoprófilo, ele nunca mais esquece como que ele acaba servindo, então, como marcador histológico, tá? Então, o marcador que a gente usa para caracterizar a atividade inflamatória é o neoprófilo. Ele apresenta um aspecto morfológico distinto, ele não existe num tecido normal, então ele é uma célula circulante. Aqueles sinais flogísticos que a gente estuda no início da faculdade de medicina, onde existe calor, rubor, né? Isso é uma manifestação de alterações vasculares, né? Que é a dilatação do vaso, aumento da permeabilidade vascular, para permitir a saída de células inflamatórias, incluindo o neoprófilo, do interior do vaso para o tecido, tá? Então, o neoprófilo é circulante, mas não tem um tecido normal. Então, se é identificado no tecido, indica que ele foi recrutado para aquele tecido, tá? E ele tem uma vida curta no tecido, 48 horas. Então, quando eu identifico o neoprófilo, eu sei que a lesão é atual, tá? É diferente de linfócito, porque uma vez que cessa o estímulo que recrutou o linfócito, ele sobrevive meses a fio no tecido de modo inativo, tá? E, por fim, ele contém grânulos tóxicos de ação inespecífica, que, de fato, causam lesão tecidual, caracterizando, então, a doença inflamatória, tá? Então, por conta disso, existe um vocabulário para descrever o movimento dos neoprófilos, tá? Então, quando o neoprófilo ele permeia revestimento epitelial, isso é chamado de criptite, e quando ele rompe a integridade da cripta e preenche o lume da cripta, isso é chamado de abscesso de cripta. Então, reparem aqui na foto histológica, o movimento de neoprófilos rompendo aqui a cripta, preenchendo o lume da cripta. Então, isso aqui é um abscesso de cripta, tá? Nesses pontos aqui, eu só tenho infiltrado no epitélio, então isso aqui é a criptite. Bom, por um lado, existe, então, esse vocabulário para descrever todas essas alterações no movimento dos neoprófilos, mas cada um tem seu estilo de descrição, alguns são muito sucintos, outros são muito extensos, alguns são mais claros, outros um pouco menos, e isso pode causar uma dificuldade aí de comunicação, né? Então é interessante estabelecer uma linguagem comum, onde todos se entendem, tanto um patologista quanto patologista, como o patologista com o médico assistente, tá? Então, o uso de classificações, ele permite estabelecer essa linguagem comum, assim, uma vez que todos têm o mesmo interesse em compreender o que está se passando naquele dado momento, tá?
Então, o uso de classificações, ela envolve então, estabelecimento de linguagem comum, as classificações ela devem ser simples de usar e fácil de entender, exatamente para ter uma aplicação ampla, tá? E dois pontos importantíssimos das classificações, né? Na faculdade de medicina, ao longo da vida médica, a gente aprende uma série de classificações, só que às vezes parece que um entretenimento ali, o estudante ele não entende por que ele está aprendendo aquela classificação. Então, toda classificação ela contém ou deve conter uma informação inerente. A classificação existe simplesmente para ser classificada. Ela existe para conter uma informação e estabelecer essa linguagem comum. E essa informação inerente, ela deve estabelecer fatores preditivos e prognósticos, ou seja, quando eu coloco que existe um determinado grau de atividade, isso implica quais são as consequências daquele grau de atividade. Tá? Aquela doença vai persistir daquele jeito, vai melhorar, vai piorar. Tá? E esse aqui é o ponto importante de classificação. Tá? Existem várias classificações clínicas endoscópicas e histológicas. Tá? Esse aqui é um artigo publicado já tem alguns anos, né, publicado numa das revistas da Nature, onde ele faz uma avaliação dessas várias classificações e eles analisa as principais classificações histológicas. Aqui no Brasil, acho que as mais utilizadas são do Rebois, ou Gebois, né? Que é um holandês, uma classificação antiga, lá de 2000, então já tem 21 anos. Ela é muito extensa. Então, nessa classificação, o Gebois, ele avalia todos esses tópicos que eu citei até agora. Citei em situação da arquitetura, a distribuição das células inflamatórias mononucleares, dos neoprófilos, que tem criptite, tem abscesso de cripta, tá? Então, ela é muito extensa e ela acaba ficando um pouco complexa, de modo que não é prático para o uso diário, tá? Então, ela é muito boa porque ela faz uma avaliação extensa, mas, por outro lado, ela perde essa praticidade no uso diário e acaba que não é amplamente utilizada, tá? Mas uma outra classificação que é mais recente e que se mostrou bem simples de ser aplicada e, portanto, fácil de ser reproduzível, tá? É a classificação de Nance, tá? Que eu vou apresentar nos próximos slides, tá? Bom, como é que é a classificação de Nance? Né? A princípio, ela é proposta para a retocolite ulcerativa, tem algumas pessoas que consideram seu uso para doença de Crohn, tá? Mas a classificação de Nance é o seguinte, então ela parte do princípio que aquele segmento amostrado tem características de doença inflamatória intestinal crônica, então tem plasmocitose basal de situação da arquitetura, e é observado, então, se existe ulceração da mucosa. Se existe ulceração da mucosa, então é considerada como grau 4, que é uma doença grave. Tá? Se não existe ulceração da mucosa, então é observado a intensidade do infiltrado inflamatório agudo, dos neutrófilos. Tá? Então, muito cuidado. No contexto de lesão inflamatória crônica, situação da arquitetura de plasmocitose basal, é avaliada a intensidade do infiltrado inflamatório agudo, neutrófilos. Se ele é moderado ou acentuado, então é uma doença grau 3, uma atividade moderada. Tá? Então, outro ponto importante que é um pouco capcioso. O infiltrado inflamatório ele pode ser acentuado, tá? Mas se não tem ulceração, então é considerado como grau 3. Tá? Bom, se o infiltrado neutrofílico é leve, grau 2, e se, por outro lado, tem infiltrado inflamatório crônico, lá, como plasmocitose basal, com distorção da arquitetura, mas moderado ou acentuado, mas não tem células inflamatórias agudas, não tem neutrófilo, então é grau 1. Tá? E grau 0 é quando não tem alterações histológicas significantes. Tá? Bom, então, novamente, ao ser utilizado uma classificação como essa, tá? Claro que ela tem o benefício aí de documentar, né, a intensidade da atividade inflamatória, então, uma doença grau 4, grau 3, isso estabelece um parâmetro, um ponto de referência para comparação para avaliações futuras, mas um outro ponto importante seria o outro extremo, se não tem doença histológica. Tá? Isso aqui é um dos pontos mais quentes aí de discussão nos últimos tempos, tá? Porque quando existe doença endoscópica, é observado uma úlcera endoscópica, então isso também é documentado histologicamente. Mas existem situações que o paciente tem uma melhora clínica, ele tem uma cura endoscópica, mas não necessariamente ele tem uma cura histológica. Tá? Então isso aqui é importantíssimo, porque qual que é o conceito de cura histológica? A ideia seria aquele ponto
em que não existe uma reativação da doença. Tá? Então, esse é o ponto de referência para a cura histológica. Então, a cura histológica não é simplesmente tem neutrófilos ou não tem neutrófilos, mas sim quais são as alterações histológicas que define que a partir daquele momento não vai ter uma reativação da doença ou que vai haver uma reativação da doença. Essa aqui é uma questão em aberto. Tá? Então, princípio, né, Nance grau 0 ou grau 1 representariam cura histológica. Tá? Mas, novamente, aberto. Então, tem situações que você não tem neutrófilo, mas você mantém, então, plasmocitose basal, e essa é uma situação, seria, então, grau 1, é uma situação que pode haver reativação da doença. Tá? Ponto importante aí de discussão e de pesquisa. Tá? Então, novamente, mais uma vez, né? Então, a cura histológica é quando não haveria reativação da doença, mas essa é uma questão em aberto. Tá? É importante, um ponto, termos que formam um pouco de confusão nessa situação de tem cura endoscópica, mas ainda existe atividade histológica. Algumas pessoas chamam isso de colite microscópica, mas o termo colite microscópica ele já seria mais ou menos estabelecido para duas situações, onde as alterações endoscópicas são inexistentes ou mínimas, o paciente apresenta uma clínica de diarreia aquosa crônica, e histologicamente, ou ocorre uma linfocitose no revestimento epitelial, caracterizando a colite linfocítica, ou existe um depósito de colágeno subjacente ao epitélio de superfície, que seria a colite colagenosa. Tá? Então, é melhor restringir o termo colite microscópica para essas duas situações, tá? E não para aquela situação do inflamatória, onde tem cura endoscópica, mais atividade histológica. Bom, então, até agora a gente viu sobre diagnóstico da doença inflamatória, avaliação da atividade e as suas classificações, mas esse diagnóstico do inflamatório intestinal crônica é dos diagnósticos mais difíceis que existe na patologia gastrointestinal. Tá? Então, nem sempre a doença inflamatória em si ela é reconhecida pelo patologista e nem sempre existe uma classificação correta se é doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Tá? Isso varia muito de laboratórios, patologistas, serviços, mas de um modo geral, né? Se existe uma boa comunicação entre os médicos envolvidos no cuidado do paciente, na maioria absoluta dos casos, quase 100% dos casos, é possível fazer um diagnóstico apropriado. Então, é importante para isso reconhecer quais são as dificuldades diagnósticas desse tipo de lesão, de doença. Tá? Então, primeiro, para isso, lembrar quais são as características da mucosa normal, que uma vez que é uma doença crônica, então leva um tempo para estabelecer as alterações características. Existem doenças que podem mimetizar a doença inflamatória e existem situações que podem variar a apresentação da doença inflamatória. Tá? Então, lembrando que a mucosa normal, ela tem suas inflamatórias mononucleares, então muita cautela com o diagnóstico de colite crônica. E ao longo do intestino grosso, né, existem variações histológicas muito discretas. Né? De modo geral, é difícil a gente receber um segmento sem informação, uma amostra de tecido sem informação sobre qual segmento, é quase que impossível determinar de onde que vem aquele segmento. Tá? Mas algumas alterações podem acontecer. Por exemplo, no seco, de um modo geral, tem uma concentração fisiológica maior de células inflamatórias, incluindo de eosinófilos. Tá? É uma causa do reto, tende a ter uma leve distorção da arquitetura. Sobre o tempo do estabelecimento das alterações histológicas. Então, lembrando que é uma doença crônica, e então, antigamente, né, o tempo para definir o diagnóstico desses pacientes era muito largo, assim, era 3 anos, 5 anos, isso em grandes centros, como em São Paulo. Tá? Hoje em dia, como é muito mais comum a indicação de colonoscopia, o problema passou a ser o oposto, né? Às vezes a colonoscopia é tão precoce que não deu tempo de estabelecer as alterações histológicas. Então, a plasmocitose basal seria a primeira alteração histológica, mas o tempo para estabelecer a formação de plasmocitose basal e a distorção da arquitetura, isso aí pode levar vários meses, sabe? Então, pelo menos aí uns 4 meses para ocorrerem todas essas alterações. Então, nesse momento inicial, até uns 4 meses, as alterações da doença inflamatória intestinal crônica,
elas podem ser similares a de outras doenças, como, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Então, nesse momento inicial, tá, nem sempre é claro definir se o paciente, de fato, tem doença inflamatória intestinal crônica. Tá? Então, é importante todo mundo ter consciência disso para administrar as expectativas em relação ao diagnóstico. Tá? Mas passa um tempo, então, as alterações vão ficando cada vez mais floridas, características. Tá? Várias doenças podem mimetizar a doença inflamatória intestinal. Tá? Aquelas que têm aspecto histológico mais parecido seriam a doença diverticular, proctocolite de exclusão e doença sexualmente transmissível, como principalmente sífilis, influenza venéreo e mesmo HIV. Outras infecções, né, podem causar aspecto similar. Tá? Do ponto de vista clínico, principalmente clínico endoscópico, seria a colite infecciosa aguda, a tuberculose, Yersinia, a amebíase e xistossoma. Lesões medicamentosas, principal caso seria anti-inflamatório não hormonal, mas hoje em dia, com a disseminação da imunoterapia nos pacientes oncológicos, a imunoterapia com inibidores de checkpoint pode causar lesão muito parecida com doença inflamatória intestinal crônica. É muito importante essa informação, se é um paciente oncológico em uso de imunoterapia ou não. Tá? Colite microscópica, então, já comentei alguma coisa. Massa submucosa. Então, endometriose pode causar um efeito compressivo, levando à distorção da arquitetura, aumento de dificuldade inflamatório, pneumatose, metástase. Tá? Radiação pode causar um pouco de distorção na arquitetura, mas sem plasmostose basal, mesma coisa da isquemia. E outras doenças são bem raras, né? São raras, né? Pode confundir um pouco como doença do enxerto contra hospedeiro, vasculite, enteropatia autoimune e algumas doenças infiltrativas, como eosinofilia, mastocitose, amiloidose, sarcoidose. Tá? Então, reparem que a contextualização clínica e de imagem é muito importante aqui para o diagnóstico correto desses pacientes. Tá? Então, alguns exemplos. Repare aqui, por exemplo, esses pacientes com doença sexualmente transmissível. O que geralmente a gente observa é que existe um aumento dessas inflamatórias da lâmina própria com uma extensão pelo eixo vertical da mucosa, mas não chega a formar uma plasmostose basal distinta, né? E as criptas elas ficam tortuosas, pode ter um pouco de distorção, mas não é aquela distorção exuberante, principalmente como ocorre principalmente na retocolite ulcerativa. Tá? Então, o patologista experiente pode questionar, só que isso aqui não é uma doença sexualmente transmissível, né? Mas o correto, o melhor, seria a informação não do patologista para o médico assistente, mas o médico assistente fornecer a informação que existe essa possibilidade para o patologista, para ele avaliar de modo contextualizado. Tá? Mas, novamente, isso aqui fica muito parecido com doença inflamatória na fase inicial, naqueles primeiros 4 meses. É exatamente assim que a doença se apresenta. Tá? Doença diverticular, muito comum, geralmente pacientes idosos, né, usualmente no sigmoide, e as alterações da mucosa ocorrem adjacente ao divertículo. Então, tem uma lesão inflamatória crônica que não é tão grave. Lembrar, então, que vocês fazem a biópsia lá do ósseo do divertículo, tá? Mas o patologista ele recebe um fragmento diminuto, então ele não consegue contextualizar de onde que veio aquele fragmento. Tá? As complicações podem simular Crohn, porque pode ter uma inflamação transmural, pode ter formação de estenose, enfim, aderência, fístula, tudo isso pode acontecer como consequência da doença diverticular. Mas o patologista, ele vai ter uma impressão de doença inflamatória intestinal crônica que na mucosa parece retocolite ulcerativa. Então, cautela com aquele diagnóstico de retocolite ulcerativa em pacientes idosos e com doença restrita ao sigmoide. Tuberculose. A impressão que eu tenho da tuberculose é que geralmente são lesões da submucosa, ou subjacentes à mucosa, que afloram para a mucosa. Então, a mucosa em si não tem aquelas distorções típicas da doença inflamatória, não tem uma plasmocitose basal, uma distorção da arquitetura significante. Tá? Mas no leito da úlcera tem formação de granulomas, só que esses granulomas são muito frequentes, são grandes, são caseosos. Então, essa seria a base para o patologista, tá? Levantar a hipótese aí de tuberculose. Importante que essa reação granulomatosa é a reação que elimina o bacilo. Então, as colorações como Zilnil, sulfite de faraco, geralmente são negativas para a tuberculose. Então, a gente não pode se basear nelas para afirmar que tem tuberculose.
O uso de imunohistoquímica ele pode ser considerado, tá? Mas, novamente, importante é todo o contexto clínico do paciente. Situações que causam variação na apresentação, principalmente retocolite, tá? Então, a doença segmentar, ela pode ser efeito da idade. Então, paciente pediátrico pode ter o reto normal, paciente idoso pode ter o reto normal. Efeito da terapia, então, principalmente o uso de supositório e enema, pode causar melhora do reto, dando um aspecto de doença segmentar, e o tempo de doença. Então, tem doença longa, pode ter uma melhora do reto. Secal PET, tá? Então, você tem uma doença que tem uma extensão, começa no reto, com uma extensão proximal contínua, tem um segmento normal, e depois lá no seco, principalmente, isso aqui geralmente começa no ósseo apendicular, um segmento inflamado, tá? Então, isso aqui é uma característica da retocolite ulcerativa. Então, muito cuidado para não confundir isso aqui com retocolite. Também é importante diferenciar na amostragem se aquele fragmento veio do ósseo periapendicular, veio do seco, ou se veio do colo ascendente. Se vocês colocarem que veio do colo ascendente, o patologista vai achar que veio daqui, e não que veio daqui. Tá? Então, aí ele vai achar, isso aqui é doença de Crohn, porque não é padrão segmentar. Tá? O envolvimento do ilho, novamente, ele não ocorre por direcionamento das células inflamatórias para o ilho, mas sim com um efeito, uma inflamação secundária, tá? Secundária ao refluxo que ocorre na pancolite. Essa lesão geralmente mede menos que 5 centímetros, pode ser por uma infecção secundária, pode ser por uso de drogas associado, pode ser por isquemia, pode ser pelo preparo. Tá? Geralmente o endoscopista tem uma visão mais clara sobre isso do que o patologista. Tá? O granuloma, a princípio, não ocorre por natureza intrínseca da retocolite, mas ele pode ocorrer por reação ao corpo estranho, por ruptura de cripta, que extravasa a mucina pela lâmina própria. Então, essa mucina acaba desencadeando essa reação de corpo estranho com o recrutamento de macrófagos, formando, então, um granuloma. Tá? Retocolite fulminante pode causar uma lesão transmural, com formação de fissuras, e ocorre superposição de outras doenças que variam, né, essa apresentação da doença inflamatória. Tá? Então, as principais doenças superpostas seriam citomegalovírus. A gente vê aqui uma célula infectada por citomegalovírus, e como o nome já fala, né, citomegalo, essa célula aumenta o volume da célula. Tá? Então, geralmente, o citomegalovírus tem tropismo por células mesenquimais, incluindo o endotélio vascular. Então, causando um aumento do volume da célula endotelial, essa célula se projeta para o volume do vaso, causando uma obstrução do fluxo sanguíneo, levando a uma lesão isquêmica, né? Então, vejam, aqui tem um vaso sanguíneo, o endotélio vascular é uma célula plana, como aparece aqui, mas veja que essa célula aqui está bem grande, né? Então, a infecção por citomegalovírus tem tanto a inflamação reativa ao vírus, como causa uma lesão isquêmica associada. Tá? Infecção por Clostridium, tá? Na retocolite, geralmente não é tão claro a formação de pseudomembrana, como acontece usualmente na colite por Clostridium. Tá? Isquemia associada, radiação associada, né? Então, colite microscópica, infecção fúngica, aqueles pacientes que fazem uso de imunossupressão, antibióticos associados. Então, em alguns casos, a gente observa crescimento de hifas formando tampões dentro de vasos sanguíneos, e isso leva a uma isquemia secundária. Né? Então, tudo isso pode modular a apresentação da retocolite, levar a colite fulminante, né? Bom, então, para concluir, muito importante a representação adequada da doença para o diagnóstico endoscópico, lembrando que não é fácil, mas fazendo uma representação adequada e contextualizando com informações clínicas, endoscópicas e radiológicas, é possível fazer o diagnóstico na maioria dos casos. Tá? Então, essas recomendações aqui, elas são do ECO, na verdade, onde a sugestão é de amostrar ao menos 5 segmentos, né? Então, incluindo do ilho até o reto, incluindo ao menos 2 amostras por segmento. Então, isso aqui, lembra-se, é o mínimo, tá? Então, isso aqui não é o teto, isso aqui é o piso. Lembrando que as doenças ela podem ter um padrão variável de apresentação. Às vezes o fragmento, a qualidade do fragmento também não é homogênea, então quanto mais fragmentos, maior a probabilidade de representar adequadamente a doença. Então, assim, claro, se tem poucas alterações ou não tem alterações,
pode manter 2 amostras por segmento. Mas se tem indícios de alterações, é melhor, tá, fazer um número maior de amostragens. A sugestão seriam 5 fragmentos. Não existe um número realmente estabelecido, tá? Então, isso aqui são sugestões. Mas é só importante lembrar que a ideia é amostrar todos os segmentos, colocar em frascos separados, devidamente identificados, e se existem alterações, ao invés de fazer 2 fragmentos, 2 amostras, seria melhor fazer 5 amostras. Tá? Os achados histológicos, eles devem ser contextualizados, né? Com a clínica do paciente, com a idade, duração da doença, duração e tipo de tratamento, presença de comorbidade, história familiar. Informações radiológicas, como padrão de distribuição da doença, envolvimento do intestino delgado, presença de estenose, de fístula e espessura da parede. Achados endoscópicos, incluindo a distribuição da doença, tipo e aparência das úlceras, local da biópsia. E se existem avaliações patológicas prévias, biópsia, tanto biópsia como ressecção cirúrgica. Tá? Por fim, esse aqui é um modelo de pedido médico, eu fiz ele baseado na literatura, já tem muitos anos, né? Então, basicamente, né, os achados aqui que a gente solicita que sejam colocados seriam os achados endoscópicos, o local das amostras, a idade do paciente, duração da doença, duração e tipo de tratamento, comorbidades, e lembrar que tem casos que é mais difícil entender o pedido médico que a própria biópsia, então a letra tem que ser legível, né, no pedido médico. Tá? Isso aqui é o Ultimis Laudo, é só uma sugestão de estrutura do laudo, que então já tem muito tempo que a gente utiliza desse modo, lembrando que o laudo ele tem que ser claro, tá? Porque é uma situação muito comum dentro de cada especialidade, né? Então, falando da patologia especificamente, o patologista, às vezes ele fica fascinado com algumas alterações morfológicas e acabam desenvolvendo um jargão próprio para descrever essas alterações, mas que não é próprio para quem está fora do mundo da patologia. Tá? Então, o patologista tem que lembrar que esse laudo ele vai ser lido por um médico que não é patologista. Então, ele tem que ser muito claro ao que ele se refere. Ao mesmo tempo, ele tem que ser acurado e assertivo. Problema seríssimo da medicina para, enfim, se proteger da judicialização. Algumas especialidades têm evitado dar um diagnóstico mais definitivo, claro, né, ou assertivo. Então, muito comum, patologia de radiologia, aqueles laudos descritivos, mas que não falam o que de fato o paciente tem. Tá? Então, ele tem que ter um diagnóstico que fala que o paciente tem retocolite ulcerativa em atividade. Tá? Na estrutura do raciocínio diagnóstico, conter informação sobre os indícios de lesão inflamatória, então, referência sobre a disfunção da arquitetura e a formação de plasmocitose basal, e qual o tipo, né? Então, padrão de distribuição, se é homogêneo, heterogêneo, tem granuloma, não tem granuloma, e o uso das classificações da subatividade. Tá? Então, analisando de modo breve esse laudo aqui, então, tem um diagnóstico histológico, qual o material que foi mostrado em cada segmento, quantos fragmentos, né? E na avaliação, então, é feita uma descrição sobre o que é observado na histologia. Tá? Então, ampliando aqui a imagem, no caso do sigmoide, né? A avaliação histológica revela colite crônica ativa. Tá? Então, a primeira frase é o que tem. Depois, uma descrição, né? A mucosa apresenta infiltrado inflamatório misto, o misto é mononuclear e neutrofílico, acentuado, intensidade. Difuso pelo eixo vertical da mucosa, com formação de fluxos linfóides reativos e plasmocitose basal. Então, aqui indica a cronicidade. Apresentando atividade neutrofílica moderada, tá? Com focos de criptite e abscessos ocasionais. Então, descreve a quantidade de neutrófilos e o movimento deles. O revestimento epitelial apresenta marcada distorção da arquitetura, indicando, então, persistência da lesão da mucosa, diminuição da densidade de criptas, que seria atrofia, também indica cronicidade, e depressão de mucina. Então, depressão de mucina é o epitélio está sendo lesado continuamente, então, como o epitélio contém células crônico, essa célula crônico gera novas células epiteliais, mas não dá tempo delas amadurecerem, porque a lesão é contínua. Por isso que tem, então, depressão de mucina, sem atipia nuclear, que é para distinguir, então, de displasia, neoplasia. Tá? Uma reta, basicamente, a mesma coisa, mas acentuada porque tem ulceração. Tá? Então, no comentário, no comentário tem uma estrutura do raciocínio para levar ao diagnóstico final. Então, primeira, tem doença inflamatória intestinal ou não. Então, a mucosa apresenta indícios de lesão inflamatória crônica,
evidenciados pela plasmocitose basal e distorção da arquitetura, consistente com doença inflamatória intestinal crônica. O segundo ponto é qual tipo específico. Então, um padrão de lesão contínuo e inflamação homogênea são consistentes com retocolite ulcerativa. Tá? A distribuição da lesão sigmoide reto, a classificação da atividade, então, índice de atividade grau 4, porque é acentuada ulcerada, e, por fim, que não tem evidências de malignidade.